Buenos dias, terceiro ano. Como vamos? Tudo bem? Como é que tá aí a força? Seguindo em frente, que atrás vem gente, não é não? Então, vamos trabalhar, porque no terceiro ano o ensino, o Enem nos espera e a universidade também, não é não? Bora? Bora analisar mais uma obra renascentista, né? Porque nós falamos só do movimento enquanto contexto cultural e das características. Espero que vocês tenham entrado aí na aula, que está muito completa, tá? E que estejam estudando. Boa tarde, Julinha Vitoriano. Para todos e para você, né? Boa tarde, querida. Obrigada. Para você também. A gente fala bom dia porque a gente vai numa toada só, assim, uma vez, né? Oi, Ana Vitória, boa tarde. Chegando aí o pessoal. Então, hoje nós vamos analisar a obra A Primavera, Alegoria da Primavera, do Botticelli, né? Finalmente. Porque nós falamos, como eu tinha dito aqui antes das meninas entrarem, a gente estava falando que nós tínhamos trabalhado bastante a ideia de conteúdo, de conceito, né? De conceito de renascimento. Agora vamos aplicar esses conceitos às obras. E a primeira obra escolhida foi, é isso mesmo, a primeira obra escolhida foi A Alegoria da Primavera, de Sandro Botticelli, que entre os grandes representantes do Renascimento, né, está entre os mais velhos, ele é o mais velho, depois dele vem Leonardo, depois Michelangelo, depois Rafael, tá bom? Claro que temos muitos outros importantes, né, mas esses são os que têm maior visibilidade e que têm obras sobre as quais a gente pode identificar com mais facilidade as características do Renascimento, entendeu? Por isso que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai ver a Mona Lisa detalhadamente, você vai sair sabendo de tudo. Mas hoje é dia de Sandro Botticelli, tá? Acredito que alguém, né, deve ter visto essa obra no segundo ano, no primeiro ano, ou em alguma representação, em algum lugar, porque é uma das obras mais lindas, delicadas, suaves, grandiosas, né, do Renascimento. Essa obra ela tem o princípio básico, filosófico, presta atenção que eu vou fazer uma dancinha aqui, filosófico que estava presente durante o Renascimento, que é o princípio do neoplatonismo. O que é isso? A revisitação dos filósofos, dos intelectuais, a obras de filósofos greco-romanos, inclusive Platão. Em que aspecto? No aspecto do ideal de beleza, do ideal de amor e de beleza absoluta. Entendeu? Então, o Botticelli quis traduzir, materializar essa ideia platônica de amor e de beleza absoluta. Claro que com um olhar, né, um olhar de moderno, de homem moderno, do século XIV, do século XV. Né? Mas aí a gente vê o que a gente chama de neoplatonismo, uma nova onda, né, do pensamento platônico materializado nessa obra. Essa obra é enorme, ela tem 2 metros por 2 metros, quase 10 centímetros de altura e 3 metros e 14 centímetros de comprimento. Então, ela é uma obra grande, para a época, então, é bem grande. Mas não é uma tela, tá? Não é uma tela, cuidado, é uma madeira. É uma madeira, porque a tela ainda não é disponível assim com facilidade. Aos poucos os artistas vão trabalhar. As grandes obras mesmo, olha, essa daí, Mona Lisa, por exemplo, são feitas sobre madeira. Mas é a madeira assim, não é a madeira encontrada no lixo reciclado, não, sabe? É a madeira
trabalhada, madeira álamo, madeira de primeira qualidade. E ela passa por todo um processo, né, de lixamento, corte, definição, largura, comprimento, lixamento principalmente, e depois ela é trabalhada. Geralmente os artistas trabalham com cal, gesso, giz, né, para ela ficar lisinha e branquinha, com fundo branco, para depois receber a pintura. Tá certo? Então, e a tinta utilizada pelo Botticelli é a têmpera, que é a tinta à base de gema de ovo, que tem o ovo como veículo para diluir a tinta, né, que é de planta macerada, ou extrato de planta, ou então de pó, de rocha. Mistura com o ovo, porque o ovo pega cor de qualquer coisa, né? Se cozinha um ovo com beterraba, ele fica vermelho, se cozinha com espinafre, ele fica verde, né? Dá para brincar bastante, né? Então, eles misturavam com o ovo e formavam uma maionese, né? Que era a tinta. E a textura variava de pintor para pintor. Aí que está a questão, né? Por isso que alguns se destacam. O Botticelli tem um domínio muito grande sobre a têmpera, sobre esse tipo de tinta, entende? E aí, por isso, ele conseguiu nos dar essas cores vibrantes aí, ó. Deixa eu só mudar essa tela, você está vendo? Olha, são cerca de 9, né? São 9, são 9 indivíduos na tela, 9 personagens, né? Cada uma com a sua função. E guarda a imagem desse anjinho aqui, porque eu vou colocar para uma tela já mais trabalhada no computador aqui, para ter uma nitidez maior. A grande herança do Botticelli são as cores que ele usava e a qualidade das linhas que ele usava para trabalhar as pinturas, entendeu? A qualidade da linha. E isso é a marca registrada do Botticelli, né? Pintor renascentista, um dos primeiros pintores renascentistas. A temática da obra não é católico-cristã, a temática da obra é ligada à mitologia grega, que é o nascimento da primavera. Por isso que a obra chama A Primavera, ou O Nascimento da Primavera, ou Alegoria à Primavera. Alegoria no sentido de figura de linguagem, no sentido de que ele usa uma série de figuras para materializar uma ideia e um pensamento. Isso é alegoria, né? Então, o Botticelli, ele vai fazer isso. Ele vai nos contar como surge a primavera, que é uma estação de renovação. É uma estação de fecundidade, uma estação de reflorescimento, né? As flores brotam, né? E tudo fica colorido, tudo nasce novamente. Então, ele queria passar essa ideia, essa mensagem, o que está muito de acordo com a ideia de renascimento cultural. Está muito de acordo, não está? Porque o renascimento cultural, o que é? O renascimento das artes, o renascimento das artes, o renascimento da ciência, né? Deixa eu só responder essa pessoa, meu Deus. Peraí. Em aula aqui, querido, depois eu falo com você, tá? Mais um minutinho, obrigada. Aí, o que acontece? Você tem o Renascimento, então, demonstrado por Botticelli. Botticelli é um homem que está muito ligado ao momento. Então, o próprio momento histórico é de renovação, né? É de descobertas marítimas, de renovação da igreja, de renovação do homem europeu. Então, a tela ela é muito simbólica, né? No sentido do momento histórico. Tá? Então, o que ele vai contar para a gente? Ele vai contar a mitologia, né? Como os gregos dizem que a primavera surgiu. E aí, para isso, a gente precisa conhecer os personagens. Então, vamos lá. Né? Em primeiro lugar, bem ao centro da obra, encontramos a figura de Vênus, ou Afrodite, em grego.
É a deusa do amor e da beleza. E ela aparece, e curiosamente a figura dela, tem dois detalhes que quero te chamar a atenção. Primeiro que o corpo dela aparece em S. Ela tem essa protuberânciazinha no ventre aqui, ó. E se você reparar bem, os modelos renascentistas, todas as mulheres têm o ventre protuberante, né? A barriguinha. Entendeu? Isso é símbolo de quê? O que simboliza? Simboliza a fecundidade, que é o que a mulher simboliza. Entendeu? Simboliza que é a gravidez, o nascimento, né? A capacidade de procriar. E é símbolo, ao mesmo tempo, de beleza. Entendeu? Então, ao contrário de hoje, eu, por exemplo, nessa época, seria uma deusa, né? Seria uma deusa completa. Né? Hoje não, hoje você tem que ser tábula rasa, cartesiana, né? Para você ser símbolo de beleza, né? Mas aqui nesse momento não. Então ele, para produzir essa protuberância, né? Ele trabalha o corpo em forma de S, entre aspas, né? E o outro ponto importante de Vênus é que ela está com a mão erguida em posição de bênção, abençoando o surgimento da primavera. Já que ela é a deusa do amor, da beleza, da vida, né? E da fecundidade também, entendeu? Junto dela, com ela, tem os elementos, a comitiva dela, que é o filho, que é o Cupido, e as três graças. Mas antes disso, vamos ver como a primavera surge nesse primeiro grupo aqui, ó. À sua direita, você tem Zéfiro. Zéfiro é o vento de março. Ele é a alegoria, a representação dos ventos de março, que na Europa, na Grécia, né, lá no Mediterrâneo, simbolizam a primavera. Ele traz as flores. E ele é apaixonado por essa ninfa, Clóris, que ele está raptando e, ao mesmo tempo, soprando, né, jogando, né, se projetando vento sobre ela, que vai aos poucos se transformar em Flora, a deusa da primavera, a ninfa, né, a primavera em si, que representa a primavera. Vamos ver isso de perto? Olha, de perto você vê, ó, aqui neste lado esquerdo, Zéfiro, né? E eu tenho uma coisa, essa obra, ela é inspirada num poema do Ovídio, um poeta romano. E segundo o poema de Ovídio, em que ele fala do nascimento da primavera, antes do nascimento da primavera, o mundo era todo sem cor, acinzentado. Então, o Botticelli faz o Zéfiro meio azul, meio cinza, né? Mas aí ele sopra, e olha, veja, ela se transformando, da boca dela vai saindo, né? As plantas, né? A murta, que é cheirosa, a mirra, que é uma planta muito cheirosa, e por fim, né? O que acontece com ela? Ela vira a primavera, essa deusa linda, né? Floral, a Flora, né? Que é a deusa da primavera. Então, é isso que está acontecendo aqui desse lado. Do lado, como eu disse, do seu lado esquerdo, à direita de Vênus, você tem as três graças, que fazem parte da comitiva de Afrodite. Afrodite é uma deusa, então ela está sempre presidindo algum momento, né? Está sempre falando de algum momento. Ela está sempre liderando algum ritual, algum momento religioso importante. Aqui, no caso, a primavera. Então, já que ela está fazendo isso, se ela está presidindo um ritual da primavera, né? Orquestrando o ritual do nascimento da primavera, então ela trouxe as três graças, que são essas três belas mulheres, que têm nome, viu? Elas são Thalia, Eufrosina e Aglália, ou Aglaia. E elas representam a beleza, a alegria e a claridade, a luz, que é tudo que tem na primavera. Tudo que tem na primavera. E uma coisa interessante, quem encomendou esse quadro para o Botticelli foi o Lorenzo de Médici, aquele bonitão que eu te mostrei no início da aula, que era o crush das meninas do momento lá, da família Médici, né, que significa médico, né, que é uma das famílias mais ricas de banqueiros lá da Itália, de Florença. Foi ele que encomendou. E ele fez uma exigência para o Botticelli. Ele falou, olha, eu quero que elas usem joias. Eu quero as joias nas mulheres, nas deusas,
nas ninfas, nas musas, joias das mulheres Médici. E foi isso que o Botticelli fez. Quando você olha as graças de perto, ó, você as vê todas elas com ou pingentes, colares, coroas, né, da família Médici. Crê no poder do cara? Exatamente. Elas usam joias dos Médicis. Tá? E dançam maravilhosamente bem. Né? Aqui, deixa eu colocar uma de perto para você ver. Ó. Olha aqui, as pérolas, pedras preciosas. O tecido da roupa delas é muito fino. Os Médicis são muito ricos, podem comprar esses tecidos finos aí que vinham do Oriente. Trazidos inclusive pelo marido da Lisa, Del Gioconda, a Mona Lisa do Leonardo, que encomendou a obra para o Leonardo, a Mona Lisa. Ele era comerciante de lã, de tecidos, de seda, né? Então os Médicis tinham condições de comprar. Veja que os tecidos são bem esvoaçantes, né? Olha, para poder mostrar a nudez, né, sutil das musas, né, das dançarinas. E os cabelos longos, né, 3 modelos, uma mais ruiva, outra loira, outra bem mais loira. E elas, com delicadeza, se entreolham e dançam. O que é a dança? A dança é uma forma de você mostrar através do corpo, né, humano, a sua ligação com a natureza. Todo dançarino fala isso. Todo dançarino fala isso. Né? É uma simbiose do homem com a natureza quando ele dança. Então, por isso, é uma das coisas mais antigas do homem. Surgiu junto com o homem. O homem pré-histórico dançava. Né? O homem Pithecanthropus erectus dançava. Né? A gente sempre, né? todos sempre. Porque você se conecta de alguma forma ao espiritual quando você está dançando. Né? E de várias maneiras e vários estilos. Depois a gente vai ter uma aula sobre dança, né? Com música, com tudo que tem direito. Aí a gente vai falar dança moderna, dança contemporânea, né? E por aí vai. E então, aqui então estão as meninas, né? Se tocando e dançando muito suavemente, muito equilibradamente, celebrando a chegada da primavera. O último personagem solitário, né, e o único homem, né, do grupo, porque isso aqui é o vento, né, é Mercúrio. Mercúrio é um deus que é associado a Hermes, que é o deus do comércio, que é o deus mensageiro dos deuses, né, que é representado pelo sabre, que ele está aqui com a mão aqui bem do lado, inclusive, pronto para pegar se precisar, caso haja algum obstáculo para o nascimento da primavera, para o ritual, né, ele protege as meninas, ele protege a estação e afasta os ventos com a mão, né, abrindo aquele céu lindo de primavera, né, o céu azul. Por falar em céu lindo de primavera, temos um bosque maravilhoso, né, em volta, com frutinhas que não, por acaso, são amarelinhas e redondinhas, mas são de propósito, porque simbolizam o ouro, os anéis de ouro, riqueza dos Médicis. Verdade. E aqui o chão, né, todo cheio de flores. E o Botticelli já nos traz a preocupação com a questão da perspectiva, né? Você tem as figuras no primeiro plano, né? Mercúrio, as graças, né? A claridade, a beleza, a alegria, a flora, né? A Clóris, que se transformou em flora, a primavera, o Zéfiro, tudo em primeiro plano, Afrodite presidindo o ritual, mas numa altura maior, hierárquica, e mais no fundo você vê as árvores, né? E perde as árvores de vista. E aqui, ó, ele faz uma representação interessante, né? Num formato de aura, né? Em torno três possibilidades, né? Que a gente pode ver: a aura em torno da Afrodite, demonstrando a sua divindade, mas também eu associo muito com asas, demonstrando liberdade, que a primavera traz, né? Que a ideia de primavera traz. E pulmões também me vem, entende? Que é a ideia do ar puro da primavera, né?
E aqui são murtas, plantas, murta mesmo. Aquela lá do Harry Potter, murta que geme. Né? Planta mesmo, só que lá é outro sentido, claro. Né? Que estão sempre acompanhando a Afrodite. E o filho dela, o Cupido, ele é o símbolo do amor, né? Quando ele flecha alguém, uma pessoa ou umas pessoas, ele faz com que elas fiquem apaixonadas. E aqui, no caso, né, a ideia é da paixão, o amor pela vida, o amor idealizado, absoluto. Mas tem um segredinho nessa obra que não deixa de ser interessante. Afrodite, a figura de Afrodite que aqui você percebe mais forte aqui, ela não é uma pessoa qualquer, né? Ela é para pintar Afrodite, o Botticelli usou como modelo a Simonetta Vespucci, que era uma menina de 22 anos de idade, que era considerada uma das mulheres mais bonitas de Florença, quiçá da Itália, que morreu aos 22 anos, inclusive, de tuberculose, e que era, segundo dizem, o amor platônico do Lorenzo de Médici. O que é um amor platônico? É um amor que não tem o apelo erótico, carnal, sexual, que é um amor divinizado, idealizado, entendeu? Como vários outros na mitologia e nas histórias dos romances de literatura. Né? Goethe, existem vários amores não concretizados, né? Nos romances. Isso vem lá do Platão, essa ideia de amor platônico, idealizado. Tá? Eu quero agora aqui te mostrar o Sandro Botticelli, o Sandro Botticelli, desculpa, o Lorenzo de Médici, aqui, num quadro que o próprio Sandro Botticelli pintou, que está lá na Galeria Uffizi, em Florença, enorme. Aqui uma cena, um desenho romano do poeta Ovídio, como eu te disse, o poeta que escreveu o livro Alegoria da Primavera, que inspirou o Botticelli. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente olha essa pintura, que é uma pintura pioneira, né, do Renascimento, uma das primeiras, que trazem a ideia de beleza, né, a gente pode, através dessa pintura, perceber como esse ideal helênico, grego, né, de beleza ainda persiste nos tempos atuais. Se nós olharmos as nossas musas hollywoodianas, como Kate Blanchett, né, premiada atriz de Hollywood, 2 Oscars já, se não me engano, né, você percebe que existe um padrão, né, veja, no contorno do rosto dela, na sobrancelha, na cor dos olhos, cor dos cabelos, até na maneira de usar os cabelos, né, na boca, olha, na maneira, né, olha como parece. Isso não é por acaso. Claro que é uma excelente atriz, muito talentosa mesmo, porque existem hoje grandes escolas de teatro e de cinema, né, que formam grandes atores. Mas existe, sim, uma referência helênica de beleza, né, nessas atrizes que se dão bem, que têm sucesso. Elas, querendo ou não, elas fazem parte desse grupo idealizado de beleza helênica, ocidental. Né? Não só no cinema, como também na moda. Veja o rosto de Gisele Bündchen, né, e a mesma figura de Flora, né? É o mesmo traçado de rosto, nariz aquilino, olhos claros, cabelos, né? Modelo na boca. Então, existe o padrão. E Gisele é considerada uma das mulheres mais belas e talentosas, não estou desfazendo, só estou te dizendo que existe uma relação com o ideal de beleza. Né? Ou você pode pegar também a Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa é também o perfil do mesmo estilo, né, de beleza, de modelo de beleza. Então, isso chama-se helenofilia, com H, helenofilia, uma aproximação que a gente tem desse ideal de beleza, dessa ideia de beleza com o ideal
grego, de Heleno. Heleno é como os gregos se diziam, eles se autodenominavam helênicos, entendeu? Descendentes de Heleno. Então, meus amores, meus queridos, saudade de vocês. Então, nós temos aqui uma tela chamada, né, a tela Botticelli, de Botticelli, Alegoria da Primavera, que vai trazer toda essa ideia aí de cores, mas com suavidade, de traços, de contornos, mas com leveza, a mitologia, o tema da mitologia e o ideal de beleza e de amor absoluto e de renovação que o Renascimento significava, de liberdade do artista, de poder ele mesmo trabalhar a ideia que ele quer, o estilo dele, e utilizar todo o potencial técnico-científico da época, né? Depois, nós vamos a Leonardo, tá? Vamos para Leonardo da Vinci. Então, Leonardo já é um personagem mais completo e complexo. Leonardo, ele é considerado o maior renascentista de todos os tempos. Ele tem 3 telas muito emblemáticas, que são a Virgem dos Rochedos, a Última Ceia e Mona Lisa. Nós vamos trabalhar a Última Ceia e Mona Lisa, e depois sozinho você vai ser capaz de analisar a Virgem dos Rochedos. Leonardo, ele é o principal modelo de homem universal. Em que sentido eu estou dizendo isso? No sentido de que Leonardo dedica a vida ao conhecimento. Terceiro ano, Leonardo da Vinci era matemático, físico, pintor, escultor, botânico, biólogo, anatomista, cenógrafo, trabalhava com infraestrutura urbana, fazia projetos de armas de guerra, né? E tanto que ficou milionário, vivia desse trabalho, do trabalho dele, vivia do conhecimento. E não era de pintura, não. O que ele menos fez foi pintar. Mas como ele tinha um domínio muito grande em cima da mecânica e da engenharia, então ele fazia cenários para peças de teatro cenário móvel, né? Cenários que se mexiam, né? Pessoas e estruturas mecânicas que rodavam no palco, que vinham do teto. Então, por isso ele gostava de fazer isso, né? E claro que isso prescindia de conhecimento matemático e geométrico. E um homem que tem toda essa devoção ao conhecimento como um todo é um humanista, porque vê tudo em torno do homem, tudo que pode melhorar a qualidade de vida do homem, tudo que pode servir ao homem, entendeu? Essa ideia foi assim até o século XIX, até os positivistas dividirem o conhecimento em caixinhas, especialidades, né? E então, esse aqui é um desenho feito dele, um autorretrato, né, dele mesmo, aquaforte que chama. Então, eu vou só descompartilhar aqui para poder chegar em uma outra tela para você. Para a gente analisar as obras de Leonardo especificamente. Lembremos, né, que as características gerais do Renascimento são o uso da razão, a valorização da dignidade do ser humano, humanidade, o rigor científico, o ideal humanista de amor ao conhecimento e a reutilização da arte greco-romana, da estética e da idealização greco-romana, tá? E lembremos também que na pintura nós temos que valorizar, que o Renascimento valoriza a perspectiva, o uso do claro e do escuro, para dar ideia de volume, o realismo, quanto mais próximo da natureza, melhor, né? E os artistas vão ter acesso a tinta a óleo,
A escultura e a arquitetura vão se libertar, a escultura e a pintura vão se libertar da arquitetura, vão passar a existir sem estar grudada na parede dos edifícios, né? E os artistas vão desenvolver seus próprios estilos com liberdade. E claro que quando falamos em Leonardo, falamos em Mona Lisa. Por quê? Porque se é uma obra tão pequena, né? Ela não é nem 1 metro quadrado de tela, ela tem uma mulher e um monte de árvores e de rios que mal conseguimos perceber, mesmo em alta definição, né? Mas é um quadro que tem um espaço garantido só para ele no Louvre de Paris, que recebe milhares, 8, 10 milhões de visitantes todos os anos, que está, inclusive, guardada a 7 chaves. Olha só, a Mona Lisa fica numa câmera aquecida, né? Uma câmera aquecida e resfriada na temperatura correta para evitar desgaste da pintura, blindada com um vidro grossíssimo, à prova de bala. Em volta dela você não está vendo, obviamente, mas tem 4 extintores de incêndios que podem ser retirados com golpes na parede, fácil, cotovelo e tal. E ainda cercada por uma plataforma aqui de madeira e mais uma fita, de modo que você precisa ficar a 7, 8 metros de distância para ver essa pintura. Por que tudo isso? Bom, porque Mona Lisa é a obra que demonstra a maturidade de Leonardo da Vinci no que diz respeito ao conhecimento das técnicas de pintura do Renascimento. Então, quando Leonardo começou a pintar a Mona Lisa em 1503, ele já tinha seus 40 e poucos anos, porque ele nasceu em 1542, e 43, não, 1553, desculpa, 52. E já tinha passado por várias fases da pintura. E quando ele chega a pintar a Mona Lisa, ele já domina e utiliza a maior parte das técnicas disponíveis na época de pintura. Técnicas de pintura disponíveis na época. Técnicas que ele inventa, técnicas que ele aprimora, técnicas que ele utiliza, por estarem disponíveis. Entendeu? Então, é uma obra que reúne isso. Além do que, também é uma obra que, como o próprio Leonardo disse, ele como humanista, concilia o homem e a natureza. Tecnicamente falando, o homem, o ser humano e a natureza, que viram uma coisa só. Porque o terceiro ano, você não tem noção da dificuldade que era para essa época, para um pintor, e o Leonardo falava isso, e como a gente sabe, ele escrevia sobre isso, porque ele deixou milhares de papéis com anotações, dando instruções para si mesmo, fazendo observações, entendeu? Então, ele dizia que a coisa mais difícil que tem, que era o objetivo dele, era conseguir justapor uma imagem, uma figura humana sobre outra, num plano bidimensional, que é a pintura, mas da forma mais natural possível, ou seja, para passar a ideia de tridimensionalidade. E ele vai fazer isso em Mona Lisa. Entendeu? Algo que, se você puder imaginar, sabe, no cinema, quando eles colocam aquele tecido preto, verde e tal, e gravam uma cena, e depois eles desenvolvem a cena com o ator, gravam a cena com o ator, e depois eles criam uma cena, como se faz em Avatar. Lá no curso, eu não lembrei o nome do filme agora, Avatar. E depois você justapõe as imagens, mas de forma que elas fiquem 3D, ou seja, né, que você pense que é uma coisa só, que é real. Então, essa era a obsessão do Leonardo. Mas ele está no século XV, XVI, no século XV, né?
Então, ele teve que utilizar de muito trabalho, muito cuidado, muita técnica para poder chegar a essa perfeição de você ver a Mona Lisa e achar que ela está num parapeito de uma sacada de um prédio com essa natureza ao fundo. Por que não? Porque não? Na verdade, Mona Lisa, a Lisa del Gioconda, ela foi pintada assim, ó, sentada numa cadeira e ao fundo estava a loja dela. Então, Leonardo primeiro trabalha ela para depois ele justapou o fundo, entendeu? O outro motivo da Mona Lisa ter, né, mas nós vamos falar de cada uma dessas técnicas, calma, é o vandalismo, né? A Mona Lisa é guardada assim, dessa forma, 7 chaves, digamos, né? Porque, ó, roubada por Napoleão Bonaparte em 1804. No ano em que ele se coroou o imperador, ele roubou a Mona Lisa e levou para a França. O Louvre já existia e tal, levou para Versalhes, aliás. Depois, acabou Napoleão, devolvida. Depois, em 1911, roubada de novo. O poeta vanguardista Apollinaire, com A, desculpe, né? E o pintor Pablo Picasso foram acusados do roubo, mas depois descobriu-se que foi um segurança do próprio Louvre. Aí tá, passou um tempo, em 1956, um aristocrata, um ricão poderoso lá, descendente de espanhóis, venezuelanos, jogou ácido na Mona Lisa, em 1956. Não sei. Em 1974, spray vermelho jogaram na Mona Lisa. Vandalismo. Em 2007, uma senhora russa jogou chá da caneca dela quente. Isso sem contar 1945, né, 1940, aliás, 1941, 40 e 41, quando Hitler domina a França, a Mona Lisa tem que sair correndo, então eles embrulham, empacotam a Mona Lisa, isso é uma foto da época. Da Mona Lisa e de outras obras, né? Para poder esvaziar o Louvre, principalmente no departamento de artes clássicas, greco-romanas e renascentistas, e neoclássicas, porque sabia-se que ele poderia levar essas obras para a Alemanha e ninguém veria mais, como aconteceu com muitas outras obras. Quando não destruía algumas, né? Mas as clássicas ele não destruiria, não. Depois, quando a gente entrar em vanguardas, eu vou te mostrar esse processo todo, como foi difícil, né? Mais uma na conta desse demônio, né, do Hitler. Então, a Mona Lisa passou por tudo isso. Por isso, o Louvre teve que tomar essas medidas assim, né? Mesmo assim, a emoção de vê-la de perto é espetacular e especial, tá bom? Então, nós vamos elencar aqui, ó, todas as técnicas usadas por Leonardo, que ao mesmo tempo serviram para fazer a Mona Lisa, mas são símbolos da arte renascentista, da técnica, do avanço técnico renascentista. Tá? Então, Mona Lisa ela é um exemplo do avanço técnico na arte renascentista, feita por Leonardo entre 1503 e 1519, quando morreu e deixou Mona Lisa no testamento para o seu companheiro Salai, porque, apesar de ter sido uma encomenda, não foi entregue. A aula vai acabar de uma hora para outra, assim, né? Porque termina o tempo. Beijo para todo mundo. Semana que vem eu analiso Mona Lisa todinha, direitinho, a última ceia também, e depois falaremos também de algumas releituras, tá? De algumas releituras de Mona Lisa, como essa do Vic Muniz, essa daqui, de Picasso. E vamos chegando para a próxima arte contemporânea, tá bom? Moderna e contemporânea. Beijo, boa semana. Até semana que vem.